Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de português aqui com o professor Jordano. E na nossa última saga de substantivos, vamos ver hoje coletivos. Então, o que é um substantivo coletivo? É aquele substantivo comum que, mesmo estando no singular, se refere a um conjunto de seres da mesma espécie. Presta bem atenção nesse detalhe. Na mesma espécie. Então, olha só. Eu tenho, por exemplo, um aluno. Ele é um substantivo simples, substantivo concreto, pode ser qualquer um desses, e comum, né? Como a gente pode se referir a um conjunto de alunos? Nós temos então uma classe. Então, substantivo coletivo de aluno vem a ser classe, ok? Tá começando a entender? Então, substantivo coletivo é um substantivo comum que equivale a um significado plural. Ele se refere a mais de uma pessoa ou de um ser, ok? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, olha só, eu vou dar um exemplo agora em texto. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra abelha, mais outra abelha. Presta atenção nesse exemplo que está destacado aí. Uma abelha. E vem assim, abelha vem a ser um substantivo simples ou um substantivo comum, como você bem entender, e está no singular, ok? Segundo exemplo. Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Várias abelhas também é um substantivo simples ou comum, só que agora está no plural. Ainda está no plural. Ainda falamos de substantivo simples ou comum. Agora no terceiro exemplo. Ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame. Repara que a palavra está no singular. Porém, enxame vem a ser o substantivo coletivo de abelhas. Então, conjunto de abelhas nós chamamos enxame. Ok? Então, coletivo vem a ser o conjunto de determinados seres de uma mesma espécie. Repara que aqui eu só falo de abelha. Ok? Sendo singular, no plural e o conjunto delas. Ok? Mas também temos algumas subclassificações. Vamos lá. Pessoas. Então, eu vou apresentar uma tabela aqui com poucos exemplos, mas que dá para a gente aprender bem fácil. Eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas. Como a gente vê no exemplo aqui nessa foto. Um grupo de pessoas. Como é que eu chamo um grupo de pessoas? Assembleia. Então, toda vez que eu me referir à palavra assembleia, vem a ser um conjunto, um grupo de pessoas. Essa segunda é a mais fácil, né? Eu vejo um monte de instrumentista, de gente que toca instrumentos musicais lá, cantando. Como é que eu chamo? Uma banda. Então, banda é um substantivo coletivo, né, que refere-se a um grupo de instrumentistas, de músicos. Outra palavra que deve ser familiar a você é um grupo de atores. Quando eu junto um grupo de atores ou artistas, nós chamamos de um elenco. Então, um elenco significa uma reunião de grupo de atores, atrizes, artistas, ok? Vamos à nossa atividade. Você vai ver o quadro abaixo e há substantivos coletivos de pessoas misturados a outras palavras. Eu quero que você encontre pelo menos duas. Tempo. Acertou quem escolheu prole e tropa. Prole, que vem a ser bebês, por exemplo, e tropa, que vem de soldados. Tropa de soldados, são pessoas. Soldados são pessoas, então nós temos aí dois substantivos coletivos referentes a pessoas, tá bom? Animais agora. Como é que eu chamo um grupo de lobos? Nós chamamos de alcateia. E um monte de peixes no aquário? Um cardume. E quando eu vejo um grupo de bois, ou de búfalos, ou elefantes? Manada. E claro que não vamos esquecer que aqui só temos 3 exemplos, mas tem uma infinidade aí, tá? Vai de você pesquisar e estudar por fora também. Vai muito do seu interesse, ok? Então, eu quero que você encontre aqui, né? Tá bem fácil esse, né?
Dois exemplos de substantivos coletivos de animais. Então, nós temos aí manada. Quem marcou prole também está certo, né? Que eu me referi ainda há pouco, só que de pessoas, não de animais. Tá? Então, prole aqui, não vamos confundir, referente a pessoas. Mas quem marcou vara, está correto. Vara é um conjunto de porcos, ok? Então, acertou quem escolheu essas duas principalmente, tá bom? Plantas. Como é que eu chamo um conjunto de árvores? Nós temos aqui na região metropolitana de Belém o Bosque Rodrigues Alves, né? Então, bosque vem a ser um conjunto de árvores, né? Conjunto de flores, né? Que a gente presenteia a namorada, a mãe, né? Principalmente as mulheres, né? Nós chamamos de ramalhete. E quando eu tenho um monte de árvore que dá frutos no quintal da minha casa, como a gente vê aqui na foto, então eu tenho um pomar. Legal, né? Então, vamos ver o que você descobre nesse quadro aqui, né? Eu quero que você encontre mais dois coletivos referentes a plantas, ok? Acertou quem escolheu Réstia, que é referente a conjunto de alhos, né, ou cebolas. E cacho, né, mais conhecido, né, cacho de bananas, por exemplo. Ok? Então são substantivos coletivos referentes a plantas. Objetos. Essa primeira tá na cara, né? Como é que eu chamo um grupo de livros? Biblioteca. Então, biblioteca, muita gente pensa que é só um lugar. Não, na verdade também é um substantivo coletivo referente a um grupo de livros, um conjunto de livros. Ah, eu já vi a Esquadrilha da Fumaça. Quantas vezes vocês não ouviram esse nome, esse termo? Então, esquadrilha vem a ser o substantivo coletivo, né, de um grupo de aviões. E quem nunca ouviu falar no molho de Chaves? Né? Então, molho, né, não é molho de tomate, tá, gente? Aquilo ali é só um exemplo de molho, né, um tipo de molho. Agora, o conjunto de chaves nós chamamos de molho, ok? Então, eu quero que você me encontre aqui dois exemplos de substantivos coletivos referentes a objetos. Acertou quem escolheu frota, que vem ser referente a navios, e fornada, que tem a ver com pães. Então, um conjunto de pães, nós temos uma fornada. Agora, atividades para sua casa. Primeiro, faça uma pesquisa na internet e anote em seu caderno uma lista com 5 exemplos de substantivos coletivos com seus significados referentes a aquilo que nós aprendemos aqui na videoaula. Eu quero 5 exemplos de substantivos coletivos de pessoas, 5 de animais, 5 de plantas e 5 de objetos. Tem muitos, eu quero 5 de cada, ok? Anote tudo no seu caderno. Atividade 2. Leia o texto abaixo. Há substantivos coletivos misturados a ele. Encontre 2 de cada e anote em seu caderno. Na verdade, eu encontre 2, tá, gente? Não vamos confundir aqui. São só 2 que eu quero que você encontre. Pode ter mais, mas eu quero somente 2, ok? Então, você vai ler o texto aqui e vai encontrar 2 substantivos coletivos. Você só tem que sublinhar ou circular, ok? E depois você me responde lá no caderno, tá bom? Até a próxima, galera!